Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvano Amorim e este é o nosso curso de eletrocardiografia básica. Pessoal, estamos numa marca interessante, estamos na 21ª aula. Nós que na aula passada vimos um pequeno histórico, um pequeno thriller aí da história da eletrocardiografia, né? Pessoal, a cada 20 aulas, a cada pacotezinho de 20 aulas, nós vamos fazer exercícios de revisão, passando com traçados pelos principais tópicos que nós abordamos naquelas 20 aulas, tá? Então eu quero explorar com você agora de modo prático, já olhando para o traçado, já ali botando a mão na massa, explorando esses principais tópicos que nós vimos da primeira à 20ª aula. Então vem comigo. Pessoal, aqui nesse primeiro traçado, eu trouxe para vocês um papel quadriculado, o papel padrão da eletrocardiografia. Então a gente vai lembrar que o padrão é um quadriculado e que esse quadriculado grandão, você está vendo aí no seu vídeo, é composto por 5 quadrículos, tanto na horizontal quanto na vertical. Variável horizontal, variável tempo, variável na vertical, variável amplitude. Então nós temos que cada quadrículo 40 milissegundos na velocidade de 25 metros por segundo, a velocidade padrão, e cada quadradão composto por 5 quadrículos 200 milissegundos. Cada quadrículo 0,1 milivolt, cada quadradão 0,5 milivolts. Então 2 quadrados 1 milivolt, que consiste na onda da calibração. Então a calibração, pessoal, que habitualmente nos aparelhos automáticos tem 200 milissegundos de duração, vale só pela amplitude. A amplitude tem que ser de 10 quadrículos, 2 quadradões, 1 milivolt. Então a gente disse que o traçado está calibrado. Então vamos nos lembrar: variável horizontal, tempo; variável vertical, amplitude. Então vamos passear, pessoal, por alguns eletrocardiogramas, por alguns traçados, para a gente recordar princípios importantes. Venham comigo que eu quero mostrar agora um novo traçado. Nós estamos, pessoal, acostumados até aqui a uma certa padronização que eu dizia para vocês que era como se fossem retratos das derivações de 3 em 3. Observe que esse traçado, que é obtido por um software, ele faz um desenho diferente: D1 longo, D2 longo, D3, AVR, AVL, AVF e as precordiais. Por que eu estou falando isso, pessoal? Eu estou falando isso porque, ao contrário daquelas derivações em que a gente tinha fotografia, aqui tem um aspecto longo de cada uma destas derivações. Observe mais um detalhe particular desse software. Então nós que exploramos a identificação, né? Aqui está a identificação, está mascarada em respeito ao paciente por princípio ético, né? Então vou pedir para mostrar aqui em cima, as características de identificação: data, horário, nome do paciente. E pessoal, nesse software em particular, ele traz um print, ele traz aqui uma avaliação eletrônica com as principais parametrizações daquele traçado. Minha dica: não confie nisso. Muitas vezes é um dado importante, auxiliar. Não confie nisso, há margem de erro. É melhor que nós saibamos medir. Agora observa que a onda de calibração, e observa que a correspondência, pessoal: início do primeiro quadradão, final do primeiro quadradão, final do segundo quadradão. Então a onda de calibração mostra para nós que esse traçado está calibrado em N. Aulas passadas, estamos apenas revisando. Então, esse tipo de traçado, pessoal, muita atenção. Muitas vezes a gente acaba ficando acostumado com um determinado desenho de traçado, com determinada marca de eletrocardiógrafo, e os aparelhos mudam, os modelos são diferentes, os registros também. Então atenção a esse aspecto, por isso que trouxe, pessoal, esse traçado. Então observem comigo agora, pessoal, é do mesmo aparelho. Observem esse traçado, observem como nesse traçado de D2, observe como se perde a linha de base. Aqui eu mostro para vocês um daqueles artefatos. Olha novamente em AVF, vamos acompanhando a AVF
e eis que a gente tem aqui um descenso, uma perda de base, né? Olha a mesma coisa acontecendo com o V1, pessoal. Então, esse é aquele modelo, aquele problema que a gente falou para vocês na rubrica da análise do diagnóstico do traçado. Normalmente, pessoal, traçado em que eu tenho uma perda de linha de base, normalmente é movimentação do paciente ou eletrodo mal fixado, tá? Vem comigo, olha só, mesmo paciente, repetimos em melhores condições e veja um alinhamento aí do traçado, pessoal, perfeitinho, sem aquela movimentação que a gente viu. Compare os dois campos, são as mesmas derivações, sem aquelas alterações. Muito bem, esse traçado, pessoal, eu mostrei. Então, observe, aqui a gente está com aquele outro modelo de aparelho que faz em cardiopágina, não é? Então, aqui a gente tem aquele print simultâneo D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, D2 longo. D2 longo, pessoal, porque é o default. Eu posso programar a derivação que eu quiser para ser longa, tá? Normalmente o default, e até por suas características que nós vamos explorar futuramente, normalmente é feito com D2. Olha só, então lembrando que nesse pacotinho aqui, pessoal, a fotografia única, ou seja, esse batimento aqui é a visão de D2 desse mesmo evento aqui, porque é feito um batimento, uma fotografia simultânea. Então é feita uma fotografia, 2 fotografias, 3 fotografias, 4 fotografias, 5 fotografias aqui de uma forma alongada, né? E aqui eu estou trazendo, pessoal, para mostrar esse momento aqui. Observe que a gente tem uma onda, ela até passa do traçado, que ela invadiu a área de identificação do paciente, que eu escondi. Então observe uma onda anômala, uma onda que perpassa aqui, e veja, pessoal, ela não tem uma tradução nas demais que significam a fotografia do mesmo fenômeno. Pessoal, artefato, aqui tem um problema, um mau contato, uma má fixação, qualquer coisa assim, do eletrodo, tá? Não deve ser mudança, não deve ser movimentação do paciente, a linha de base não se perde tanto e é um momento só local ali, eu acho que é mais relacionado à derivação. Nessa mesma linha, observe comigo, outro artefato, pessoal, estou destacando artefato porque é muito comum as pessoas me perguntarem que arritmia é essa, uau, isto é, pessoal, observa agora esse lado, isso é arritmia, não se preocupe, a gente vai identificar depois, vai ensinar direitinho para vocês. Esse é o QRS natural do paciente, o nativo, e esse é um QRS anômalo, observe que é diferente. Isso aqui, pessoal, é artefato. Quero chamar a atenção também que eletrocardiograma mais estranho é esse? Pessoal, é um eletrocardiograma composto de uma única derivação. Uma única derivação. Como é que eu sei disso? Isso precisa vir informado. Observe a informação aqui está. Então eu deixei lá rodando apenas nesta derivação e ele preencheu todas as linhas com a mesma derivação. Observem, pessoal, agora esse outro traçado. Aqui a gente tem um artefato, aquele tremelicar de linha de base que eu falava para vocês, ó, foca aqui, lembra? Que eu até desenhei assim com as meus dons maravilhosos de desenho. Olha, a linha não é lisa, ela é tremelicada. Olha o mesmo evento aqui. Olha aqui, pessoal. Observe que a linha se tornou tremelicada e aqui precisa ter cuidado para não confundir com eventos do próprio coração, pessoal. Olha aqui. Então há um tremelicado grosseiro sem grandes perdas da linha de base, note isso. Então esse tipo de alteração, pessoal, normalmente acontece com tremores musculares, paciente ansioso, nervoso, com frio, com Parkinson, né, que é uma condição patológica que tem movimentos involuntários, gera esse tipo de artefato. Vamos mostrar mais 2 exemplos, pessoal. Olha que eventos grosseiros aqui. Artefato também. Então, estou mostrando para vocês bastante exemplos de artefatos. Olha só, aqui embaixo, mais uma vez, um traçado com artefato. Vamos observar aqui à direita, mais uma vez, artefatos. Então, pessoal, eu estou destacando, eu estou chamando a atenção. Observe o padrão grosseiro, ilógico, disforme.
não tem aquela cadência natural do traçado, aquele traçado fino e irregular. É um evento grosseiro. Não pode ser, pessoal, com essa condição, não pode ser um evento cardíaco, não pode ser uma arritmia. Então nós chamamos essas condições externas que interferem no bom registro do traçado eletrocardiográfico, nós chamamos de artefato. E isso precisa, pessoal, de duas providências. Primeiro, repetir o exame. Ninguém vai laudar um traçado tão contaminado, tão poluído de artefatos tais como esse que eu mostrei. Segunda característica, pessoal, precisa registrar no laudo, porque afinal a gente vai ter que emitir um laudo desse traçado. A gente deve dizer que há presenças de artefatos impedindo, se realmente impedindo a correta laudagem do traçado. Finalmente, pessoal, vamos para o último traçado. Então a gente tem aqui um traçado que eu também trouxe como uma curiosidade para vocês. É um traçado composto por uma única derivação. Então a gente registrou a única derivação ao longo de todo o traçado. Para que eu fiz isso, pessoal? Para chamar a atenção do nosso olhar. A gente precisa ter o olhar aguçado para morfologia, para o intervalo. Olha, esse intervalo é semelhante a esse, mas não semelhante a esse. Esse já alongou novamente, já encurtou, alongou de novo, encurtou, alongou, encurtou. Fica esse trânsito. E observe esse, já é um padrão diferente deste. Então a gente precisa aguçar. Olha aqui outro novamente diferente, pessoal. Aqui se tratava de um caso de um paciente com uma doença cardíaca grave e com um processo de arritmia ventricular, que será tranquilamente estudado por nós lá na frente ao longo do nosso curso. Mas aqui eu quero, pessoal, nessa aulinha de revisão, aguçar a nossa percepção. Finalmente, pessoal, aqui está, eu trouxe um eletro para que a gente observe os principais elementos que a gente falou até aqui na aula, né? Identificação, lembrar que eu fechei, eu tampei a identificação aqui nessa faixa branca de propósito, tá? Então não tem. Observar se tem registro da velocidade, observar se tem onda de calibração. Então aqui está a onda de calibração. E como é que eu vejo se está calibrado em N? Ele ocupa 2 quadradões, ou seja, 1 milivolt. Tem 200 milissegundos de duração, isso é uma curiosidade, não é uma obrigatoriedade, pessoal. E aí nós falamos de eixo, né? Vamos recordar, eu sei que vocês não aguentam mais falar de eixo. Método prático, D1 positivo com AVF ISO, logo o eixo é coincidente com D1, eixo a 0 grau, eixo normal, eixo de despolarização do QRS, pessoal, menos 30 a mais 90, então esse é um eixo normal. Outra coisa, frequência cardíaca, eu quero destacar aqui 2 métodos, né? A gente tem aqui, vou observar uma derivação que esteja, um QRS que esteja coincidente, aqui está, achei. Um QRS coincidente com o traço forte, que me demarca o quadradão. Se o próximo QRS viesse aqui, 300, aqui 150, aqui 100, 75, então eu já sei que está minimamente abaixo de 75, depois 60, 50 e para, porque perde a acurácia. Ou então, pessoal, eu pego 2 intervalos que eu quero medir a frequência, aqui no nosso caso 2 QRS, e conto quantos quadradinhos tem entre eles. Divido 1.500 por esse número, ou conto quantos quadradões tem entre eles. Pego esse número de quadradões, divido por 300, é a mesma coisa. Teve dúvida? Volta lá na nossa aula. E finalmente, pessoal, considerando aqui o D2 longo, de um ponto A inicial até um ponto B final no traçado, aqui está faltando, na verdade, um pequeno registro ainda, né? Mas nós vamos encontrar 250 quadrículos e isso faz com que a gente tenha um tempo de 10 segundos. Então, para percorrer um ponto A no início do D2 longo até um ponto B no final do D2 longo, eu estou apontando um pouquinho para frente porque falhou a inscrição aqui, eu vou ter decorrido 10 segundos. Então eu conto o número de eventos que eu tenho aqui em 10 segundos e multiplico por 6, portanto eu tenho o número de eventos em 60 segundos em um minuto. Fazendo apenas, pessoal, uma revisão daquilo que a gente já viu até aqui.
Então esse é um recurso que nós vamos sempre nos valer dele, a cada 20 aulas, uma aulinha rápida de revisão, para que você vá sempre se lembrando desses efeitos. Pessoal, a alma do negócio em eletrocardiografia é a repetição. Além da repetição, é a tentativa. Erra hoje, não consegue ver amanhã, depois de amanhã você já começa a distinguir as coisas. Tem que tentar ver, tá bom? Na próxima aula, a gente vai estudar então o conceito de ritmo, frequência, diferenciar as duas coisas e vamos falar dos princípios que caracterizam o ritmo sinusal. A coisa começa a ficar legal, pessoal. A gente começa a entrar na clínica, a gente começa a entrar nos meandros da eletrocardiografia propriamente dita. Obrigado pela companhia, pessoal. Espero vocês na próxima aula, na aula de número 22. Um grande abraço, não deixe de deixar aí o seu like, não deixe de se inscrever no canal. Eu espero você. Até logo. Tchau, tchau.